Trabalho desenvolvido para a matéria de Economia e Cenários do curso de Administração, realizado pelos acadêmicos Giannis, Giovanni, Lediane e Marciele. Com este trabalho, apresentaremos a crise econômica causada pela tragédia do 11 de setembro de 2001 e seus reflexos mundiais. O século XXI ficou marcado por um dos mais violentos atentados terroristas da história. Osama Bin Laden vitimou milhares de norte-americanos no dia 11 de setembro de 2001, quando aviões controlados por terroristas atingiram as Torres Gêmeas e o World Trade Center e parte do prédio do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Foi sem dúvida um atentado que abalou a estrutura econômica mundial, marcou o avanço do extremismo sobre o Ocidente e criou uma área de insegurança. Para alguns especialistas, durante a primeira década após os ataques, decisões tomadas pelas autoridades americanas causaram reflexos turbulentos na economia. Exemplos disso são as mudanças na política econômica com juros mais baixos, estímulos ao consumo, falhas na regulação do sistema financeiro, descaso com a evolução do endividamento das famílias, farta oferta de crédito e as guerras no Iraque e no Afeganistão, que demandaram investimentos bilionários no setor bélico. O cenário econômico passou por profundas transformações, tanto no Brasil quanto no mundo. O avanço dos países emergentes, a criação do G20, com o Brasil e a China tendo mais participação ativa na tomada de decisões importantes para a economia mundial. A disparada na cotação dos preços do petróleo até a crise financeira de 2008 e as profundas oscilações nos países da zona do euro, incluindo a crise de endividamento da Grécia, Irlanda, Portugal, Itália e Espanha, estão entre os fatos que marcaram esse período turbulento. Foram o reboque das oscilações vividas na economia dos Estados Unidos. Para evitar uma desaceleração econômica naquela época, o governo dos Estados Unidos reduziu os juros e estimulou um consumo excessivo da população. Muitos compraram casas com financiamento a juros baixos, pegaram empréstimos colocando imóveis como garantia e foram investir em ações e consumir mais, alimentando descontrole sobre as finanças pessoais e o sistema financeiro como um todo, contribuindo ainda mais para a crise financeira de 2008. Qualquer um nos Estados Unidos que soubesse ao mínimo soletrar mais ou menos o próprio nome, obtinha crédito e adquiria um imóvel na Flórida ou em qualquer outro lugar, muitas vezes um imóvel caro até demais para o próprio comprador. Apesar de ter registrado crescimento nesse período, a maior economia do mundo não conseguiu mostrar sinais claros de uma sólida recuperação sustentada após os atentados. Como consequência, as economias da Europa e do Japão, que passam por um longo período de baixo crescimento. Em 2008, a bolha imobiliária estourou e Washington foi forçado a imprimir mais dinheiro, levando o país a se endividar cada vez mais. No período de uma década desde os ataques, a economia americana teve momentos de crescimento, mas sem aumento na criação de postos de trabalho. A taxa de desemprego ficou durante muito tempo entre 4% e 4,5% e atingiu cerca de 9%. Entre os homens negros, jovens e com ensino médio, essa taxa é bem maior e revela o desequilíbrio social que ocorre nos Estados Unidos. Esse cenário amplia o clima de medo e insegurança e faz com que as empresas e as pessoas comuns adiem investimentos e a compra de produtos menos essenciais. Quando as economias mais maduras, como a dos Estados Unidos, Europa e Japão, dependem muito do consumo privado. O Brasil viveu uma realidade oposta. O país se beneficiou do processo e das altas da commodities, reflexo da enorme demanda da China e da Índia por alimentos e produtos básicos. A demanda americana diminuiu e o mercado externo dos Estados Unidos perdeu participação como destino para as exportações do Brasil. Na questão energética, o Brasil também conseguiu manter-se mais protegido das oscilações.
com as novas descobertas de petróleo e gás e a ampliação da capacidade de produção de derivados, praticamente não dependendo mais das importações desses produtos. A chegada inesperada de Donald Trump à Casa Branca, sem um claro programa econômico, mas repleto de ameaças de veto a vários acordos comerciais, espalha a incerteza sobre a maior economia do mundo, que responde 24,5% do PIB mundial. As dúvidas surgem quando a economia mundial sofre com um fraco crescimento. Mas tanto o FMI quanto o G20 pediram guerras comerciais com medidas protecionistas que reduzem ainda mais os volumes. Em Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pediram uma reunião de cúpula com os Estados Unidos para discutir essa e outras questões. A Europa não é a única região do mundo que sente a ameaça comercial. Trump sublinhou repetidas vezes que vai enfrentar a concorrência desleal da China. A Europa começa a emitir sinais na mesma direção, e isso poderia impor tarifas ainda maiores nos produtos subsidiados pelos chineses, como o aço. Se, além disso, os bancos centrais também se envolverem em uma guerra para desvalorizar as taxas de câmbio, todos esses movimentos irão à mesma direção: uma guerra comercial e um retorno ao nacionalismo econômico que coloque obstáculos ao comércio. Indiretamente, o atentado ainda influencia nas decisões tomadas nos dias de hoje, onde o medo e o receio de outra crise econômica levaram o atual presidente Donald Trump à vitória com sua estratégia política antiterrorista.